Dá um like! Fala galera, bem-vindo ao canal do Matemático Preguiçoso. Hoje eu tô cansado, meu irmão. Caraca, treinando pesado tá me deixando com muita canseira, velho. Mas é o seguinte, continuação aí da nossa provinha dos internos, entendeu? Provinha difícil pra caraca de matemática aqui da galera da Seleção Interna dos Bombeiros aí. Prova de 2018, tá? Continuar aqui, a gente parou na questão 13. A gente fez a última questão, foi a 13, e agora a gente vai fazer a 14. Vamos tentar fazer mais umas 4 aí, vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Certo capital C foi aplicado em regime de juros simples. Deixa eu grifar isso aqui, que isso aqui vai ser importante. Juros simples. Durante um ano, a taxa mensal de 3,5%. Mensal, então, 3% por mês, né? Em seguida, aplicou-se o montante resultante dessa aplicação, novamente um regime de juros simples, de novo de juros simples, durante 4 meses, a taxa anual, e já começou a palhaçada, né? Anual de 60%. Se o montante resultante desta segunda aplicação é de R$ 60.492, qual é o valor de C expresso em reais? O valor de C compreendido em reais expresso em reais está compreendido entre. Aí é o seguinte, vamos tentar entender o que aconteceu aqui então, tá? Pela leitura aqui, ó. Um certo capital C foi aplicado a regime de juros simples, então parou. Juros simples, você tem a fórmula dos juros simples que é J-CIT, né? Que é juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Tem gente que chama o tempo de N, eu gosto de chamar de T, tá? E a gente também sabe que montante é o capital inicial, sem piada com música, mais os juros, tá? A gente vai usar essas duas fórmulas aqui para poder fazer essa questão. Só que essa questão, cara, ela tem um monte de pormenorzinho que você tem que tomar cuidado, tá? Você vai ficar indo e voltando nela, vai ficar indo e voltando nas fórmulas para você poder resolver ela. Aí é o seguinte, o que ele falou pra gente aqui? Que esse juros simples, ele é aplicado durante um ano a uma taxa mensal de 3,5%. Então, peraí. Aqui, você tem um juros que é aplicado, você tem um capital que é aplicado a 3,5%, é o quê? 3,5 sobre 100. Eu vou deixar sobre 100 assim por enquanto, tá? Eu acho que vai ser melhor. Então, 3,5 por 100, certo? Aplicado, e ele falou que vai aplicar durante um ano, então vezes 12. Vezes 12. Aí é o seguinte, aqui dá pra gente dar uma mexida. Antes da gente terminar de ler, dá pra gente dar uma mexida nessa conta para ver se ela fica um pouco mais reduzida, tá? Então, se a gente der uma mexida aqui, a gente vai fazer 3,5 vezes 12. 3,5 vezes 12, 12 vezes 3 dá 36. O meio é a metade. Metade de 12 é 6. Então, 36 mais 6 dá 42. Então, fica aqui 42 sobre 100 igual... igual não, desculpa. 42 sobre 100 vezes C, porque tem esse capital aqui ainda que eu não mexi nele. Então, o nosso juros aqui, o nosso primeiro juros aqui, vou chamar de juros 1, tá? Vou chamar de juros 1. Ele é igual a 42 sobre 100 vezes C. Vamos dar uma simplificada aqui. Vamos simplificar isso aqui por 2. Dividir em cima e embaixo por 2, vai ficar 21 sobre 50, tá? Só para dar uma diminuída nas contas aqui. Ok, então nosso juros 1 é 21 sobre 21 50 avos vezes C. Ok. Agora vamos terminar de ler aqui. Outra coisa. Esse juros 1 aqui, ele vai me gerar um montante, que eu vou chamar de montante 1. O que é o montante 1? É o capital mais o juros 1. Só que o que acontece? A gente acabou de descobrir que o juros 1, na verdade, é o quê? É 21 sobre 50 C. Certo? Tem que ter isso também. Por que eu estou fazendo isso? Porque a questão aqui, se você observar, ele está falando sobre o montante. Então, esse primeiro juros aqui vai me gerar um montante e ele vai pegar esse resultado que der aqui e vai fazer um segundo investimento. Vai pegar aquele dinheiro e vai reinvestir ele. Então, eu preciso saber quanto que vale esse montante aqui. Eu preciso ter uma ideia geral dele. Por isso que eu tenho que fazer esse esqueminha, tá? Então, o que eu vou fazer
para ficar mais simples. Eu vou tentar juntar esses dois C aqui. Aqui eu tenho 1C e aqui eu tenho 21 sobre 50. Vamos pegar só as frações e vamos colocar de lado aqui, ó. 1 mais 21 sobre 50. Bom, aí o que a galera ia fazer? A galera ia fazer o MMC entre 1 e 50, aí sobe dividindo, desce multiplicando. Não precisa fazer isso não, tá? Quando você tem uma fração só, você pode fazer um esqueminha aqui, ó. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o 50 e vai jogar para cima aqui, você vai multiplicar. Sempre multiplicando, tá? 50 vezes 1 dá 50. E aí você pega e faz a conta que tá no meio. A conta no meio é mais, então é 50 mais 21. Isso aqui vai dar 71. Essa é a parte de cima do número, tá? E a parte de baixo é só copiar o número que tá embaixo, 50 mesmo. Então isso aqui fica 71 sobre 50 capital. Então nosso primeiro montante é isso aqui, ó. Beleza. Então a gente achou aqui o nosso montante 1, certo? Aí vamos lá, vamos terminar de ler a questão. Em seguida, aplicou-se o montante resultante dessa aplicação novamente em regime de juros simples, ou seja, eu peguei esse resultado aqui, esse montante 1, e eu fiz um segundo juros com ele, eu reapliquei esse investimento, né? Então vai ficar, o que é o juros 2? É capital vezes I vezes T, né? JCIT. Só que o capital agora não é capital, é o montante 1. Então eu vou colocar aqui, ó, montante 1. Tá? Eu não vou colocar a substituição aqui da interação que eu achei, porque eu acho que vai ficar mais complexo. Eu acho que eu vou calcular primeiro esse montante 1 e depois, a partir do montante 1, eu calculo o nosso capital. Eu acho que vai ficar mais simples se eu fizer desse jeito. E aí, se a gente continuar lendo aqui, ele falou pra gente que foi aplicado durante 4 meses, ou seja, o nosso tempo aqui é o tempo com 4 meses. E ele falou também que a taxa era 60% ao ano. E você tem que tomar cuidado com essa taxa, porque o que acontece? O tempo está em meses nessa segunda aplicação aqui. O tempo está em meses, mas a taxa está ao ano. O que a gente tem que fazer para passar a taxa de ano para mês? Você tem que dividir por 12, porque o ano tem 12 meses, né? E aí vai ficar 5% ao mês. Ou seja, ao invés de você colocar 60% aqui, você vai colocar 5 sobre 100, 5%. Fazendo essa conta aqui, o nosso juros 2 vai ser o quê? O montante 1 vezes 20 sobre 100. Porque 20 sobre 100, multiplicação de fração. O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Coloca o número 1 aqui para você poder fazer essa conta, né? Cortando os zeros aqui, a gente sabe que o juros 2 vai ficar 2 décimos de montante 1. Só que dá pra gente dar mais uma simplificada aqui para ficar mais simples, cara. Dividindo por 2 aqui, vai ficar 1/5 do montante 1. Certo? Dividido por 2 em cima e embaixo. Beleza. Aí o que acontece? Esse juros 2 aqui, vai me gerar um segundo montante e dessa vez, o cara me deu um valor final, que é R$ 60.492. Então o que eu vou fazer? Eu sei que esse juros 2 vai me gerar um montante 2, que é o capital mais os juros 2. Só que o capital, lembrando, o capital que eu estou usando para achar esse juros 2 e essa segunda aplicação é o dinheiro que eu arrecadei antes, ou seja, é o montante 1. É o meu dinheiro do meu primeiro investimento. Então, na verdade, eu vou colocar M1 mais J2. E tudo isso tem que dar R$ 60.492, que é o valor que ele falou agora que vai gerar. Aí é o seguinte, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar esse M1 aqui, e no lugar do J2, eu vou colocar essa informação que a gente achou aqui, ó. Vou até colocar ela de cor diferente, vai. Vou colocar ela azul. Eu vou pegar essa informação e vou jogar para cá, ó. E aí vai ficar 1/5 de M1. Pô, aí agora a gente consegue matar a questão bem mais simples, cara. Bem mais simples. Olha só, como é que a gente vai somar esse 1M1 mais 1/5 de M1? Vamos somar a fração. Vamos pegar só 1 e 1/5 aqui, ó, no cantinho. 1 mais 1/5. Vou fazer essa conta aqui. Quando a gente tem uma fração só, tem um macetinho pra gente fazer. O número de baixo a gente vai copiar, e aí tem que achar o número de cima. Como que a gente faz pra achar o número de cima? Pega o de baixo, multiplica com o da frente, sempre multiplicar, ó, 5 vezes 1, coloca o resultado em cima. E aí você pega a conta que tá aqui na frente, ó, é mais o número que tá aqui, ó, mais 1. Então, 5 mais 1 vai dar 6. Então, a minha resposta aqui, ó, esse carinha todo aqui, vai ficar o quê? 6/5 de M1. 6/5 de M1, igual a R$ 60.492. Vamos lá. O que a gente vai fazer?
vai pegar esse 5 aqui, toda fração é uma divisão, tá? Então a gente vai pegar esse 5 que está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Então isso aqui vai ficar 6, vou colocar aqui no cantinho, 6m1 é igual a 5 vezes 60.492. Vamos lá, 60.492 vezes 5. Meu Deus, ficou meio feio aqui. Vai, 5 vezes 2, 10, sobe 1. Aqui vai dar 45, com mais 1 vai dar 46, sobe 4. 5 vezes 4 vai dar 20, com mais 4 que subiu dá 24, sobe 2. 5 vezes 0 vai dar 0, com mais 2 subiu vai dar 2. 5 vezes 6 vai dar 30. Pô, então isso aqui vai ficar 30, 24, 60. Ou seja, vai dar 302.460. A gente vai pegar o 6 que está multiplicando, passar para o outro lado dividindo. Vai ficar 302.460 dividido por 6. Fazendo essa conta aí, vai ficar 30 dividido por 6, vai dar 5, sobra 0, baixo 2. 2 não dá para baixar, vou ter que colocar um 0 para compensar, baixo 4. Vai ficar 24 dividido para 6. Ou parar de fazer essa conta de cabeça, vai, vamos fazê-la aqui. Aí é o seguinte, ó. 30 dividido por 6 vai dar 5. E aí sobra 0, baixo 2. Só que 2 não dá para dividir por 6. Eu vou ter que baixar um segundo número. Quando eu baixo um segundo número na mesma linha, eu tenho que colocar um 0 para compensar. 24 dividido para 6 vai dar 4. 6 vezes 4, 24. Sobra 0, baixo 6. 6 dividido por 6 vai dar 1. Sobra 0, baixo 0. 0 dividido por 0. Não esquece de dividir o último 0 não, hein? Dá 0 aqui, fechou a conta. Então isso aqui vai dar 50.410. Esse é o montante 1, tá? É aquele dinheiro que você teve da primeira aplicação, tá? Aí, o que vai acontecer aqui? Deixa eu só apagar essa conta aqui, pra gente poder utilizar esse espacinho para terminar a nossa conta. Só que o que acontece? Se a gente voltar aqui, o que ele quer saber é o capital que ele aplicou lá no início, tá? E o capital que ele aplicou lá no início, a gente sabe que, olha só, o montante 1, vou até escrever de novo aqui, ó. O montante 1... fazer uma barreirinha aqui, ó. O montante 1, ele é igual a 71 sobre 50 do meu capital, que é essa informação que eu grifei de verde aqui lá em cima. Então, o que acontece? Esse montante 1 aqui, vou até colocar um pouquinho mais pro canto. Eita, fiz besteira. Bota isso aqui na edição depois. Então, olha só, o meu montante 1, que é 71 sobre 50, a gente sabe que esse montante, que a gente acabou de calcular ele, me gerou 50.410. O que a gente vai fazer agora? O mesmo esquema que a gente fez antes. A gente vai pegar esse cara que está multiplicando, passa para o outro lado. Perdão, está dividindo, que está na parte de baixo da fração, passa para o outro lado multiplicando. Então vai ficar 71C igual a 50 vezes qualquer coisa, é a mesma coisa que 5 vezes aquela coisa, e no final coloca um 0. Então olha só, 5 vezes 0 vai dar 0. 5 vezes 1 vai dar 5. 5 vezes 4 vai dar 20, desce o 0, sobe 2. 5 vezes 0 vai dar 0, com mais 2 subiu, vai dar 2. 5 vezes 5 vai dar 25, só que não era vezes 5, era vezes 50, então é só colocar um 0 a mais. Ok? Aí dá esse número gigante aí. O que eu vou fazer? O 71 que está multiplicando, vou passar ele para o outro lado dividindo. Vai ficar esse número gigante aí. 20.500 dividido por 71. Vou colocar aqui que eu tenho pouco espaço, né? Vamos lá, dividido por 71. Aí eu vou pegar aqui primeiro o 252 dividido por 71. Bom, vamos chutar um número aqui. Acho que 71 vezes 3, porque vezes 4, 70 vezes 4 é dar 280. Então 71 vai dar mais, né? Então tem que ser vezes 3 mesmo. Vezes 3 aqui vai dar 21 e 3, 213, né? Então aqui fica... Opa, tô louco. Aqui fica 3. Vamos diminuir aqui para ver quanto que falta. 213, certo? Pede emprestado aqui. 12 menos 3 vai dar 9. 4 menos 1 vai dar 3. 2 menos 2 vai dar 0. Beleza. Baixa esse 0 aqui. 390 dividido para 71. Aí, de novo, 71 vezes o quê? Vezes 5? É, vezes 5, porque vezes 6 vai passar. 5 vai dar 355. Então, eu vou colocar vezes 5 aqui.
355 para chegar a 390, se fosse 350, ia faltar 40. Só que como é 355, eu coloquei 5 a mais no de baixo, então eu tiro 5 no 40. Então vai sobrar 35. Vai sobrar 35. Vou baixar. O zero já tinha baixado, vou baixar esse 5 aqui, né? 355 dividido para 71, a gente sabe, é 5, certo? E aí sobra 0, baixo o 0, 0 dividido por 71 vai dar 0, sobra 0, baixo o 0, vai dar dividido por 71, vai dar 0. E aí sobra 0, fechou a conta. Qual é a minha resposta então? R$ 35.500 foi o dinheiro que o cara aplicou no início da questão, tá? Ou seja, a minha resposta é a letra C. Porque ele quer mais ou menos o valor aonde está esse dinheiro. Então está entre 35.100 e 36.700, tá? E aí a gente vai para a próxima questão. Bom, questão 15, meu irmão. Essa questão aqui, puta merda, cara. Essa questão é complexa, tá? Essa questão, eu acho que de todas elas da prova, eu acho que ela é a mais difícil. Assim, é a mais complexa mesmo. Ele falou o seguinte: considere a equação trigonométrica abaixo. Aí ele me deu essa equação desgraçada aí, né? Seno ao cubo de x menos seno de x igual a 0. E ele falou o seguinte: o conjunto de solução da equação no universo dos números reais é o conjunto, ele deu as opções ali. Traduzindo, qual que é a resposta dessa merda? Tá? Considerando o conjunto dos números reais, ou seja, todas as respostas possíveis e inimagináveis. Tá? Bom, quando você resolve uma equação trigonométrica, você está considerando o ciclo trigonométrico. O que é o ciclo trigonométrico? Você vai ter ali o eixo cartesiano, só que ao invés de você chamar de x e y, você vai chamar de cosseno e seno. Você faz um círculo. E aí o que acontece? Você tem as divisões, né? 0 graus, 90 graus, 180, 270, 360. A gente tem essa divisão aqui. Ele quer que você dê a resposta girando isso aqui várias e várias e várias vezes, tá? E eu vou, na verdade, eu vou fazer essa questão calculando uma volta só. Aí depois que eu calcular uma volta só, eu vou generalizar para várias voltas possíveis, tá? Mas eu vou calcular para uma volta só primeiro, que eu acho que vai ficar mais simples de entender, tá? Porque a resposta final ela é um pouquinho chatinha para perceber o padrão de rotação dela, tá? Então no final eu vou, para quem não tem muita experiência, né? Então no final eu vou pegar e eu vou generalizar, eu vou calcular para uma volta só e no final eu generalizo, tá? Então é o seguinte, como que eu resolvo essa equação aqui? A primeira coisa que a gente vai fazer, seno ao cubo, tá? Seno ao cubo é a mesma coisa que seno ao quadrado de x vezes seno de x normal, tá? Vou até colocar de cor diferente para ficar melhor explicado. Esse carinha aqui, ó, esse malandro aqui, eu vou escrever assim, ó, seno ao quadrado de x vezes seno de x. Professor, por que você está fazendo isso? Já já vocês vão entender, tá? Já já vocês vão entender, que é o seguinte. Por que eu fiz isso? Aliás, por que eu posso fazer isso, né? Porque se você lembrar das propriedades, multiplicação de base igual, aqui tem o número 1. Eu repito a base e somos expoentes, né? 2 mais 1 vai dar 3. Eu estou abrindo ele para eu ter uma visão melhor da coisa aqui, tá? Então, vou copiar aqui, menos seno de x igual a 0. Aí é o seguinte, se você observar aqui, esse pedaço de cá e esse pedaço de cá, eles têm uma coisa em comum. A coisa que eles têm em comum é o seno de x. E aí eu vou fazer uma fatoração. Então, eu vou colocar em evidência. O que é colocar em evidência? Coloca aquilo que eles têm em comum, coloca um vezes e abre o parênteses. Tem aula de fatoração aí no canal, tá? Dá uma zoiada aí. O que a gente vai fazer? Aqui eu tenho seno. Eu vou cortar ele uma vez aqui. Vai ficar sobrando só o seno ao quadrado. Beleza. Eu vou colocar aqui seno ao quadrado de x. Aqui eu vou cortar esse seno com esse seno. Quando eu falo cortar, eu estou dividindo, tá? Seno dividido por seno vai dar 1. Então, eu vou colocar aqui 1. Isso aqui é igual a 0. Por que eu estou fazendo isso? Porque é o seguinte, ó. Aqui, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de abrir um produto de dois números. Seno de x, esse pedaço aqui e esse pedaço aqui, ó, eu posso chamar de A e B.
Então é como se eu estivesse multiplicando dois números, o número A que eu não sei quanto que vale e o número B que eu não sei quanto que vale. Só que eu sei que o resultado dele está dando zero. Quando que acontece na matemática que a multiplicação de dois números dá zero? O primeiro é zero ou o segundo é zero, certo? Só que quem é o primeiro? Seno de x. Então eu sei que seno de x é zero ou seno ao quadrado menos 1, que é o segundo elemento, vai ser igual a zero. Já resolvi as minhas contas agora, tá? O primeiro já está resolvido, tá? Seno de x igual a zero. E agora eu vou tentar isolar o segundo. Vou colocar aqui no cantinho, tá? Seno de x igual a zero. Já já eu termino de resolver essa equação. Vamos colocar o segundo aqui para a gente dar uma brincada. Ó, seno ao quadrado menos 1 igual a zero. Vamos jogar esse 1 para o outro lado. Vai ficar... Opa, não pode esquecer do x, né? Seno ao quadrado de x igual a 1. Passa o 1 que está negativo, passa positivo. Esse 2 aqui, ó, que está em forma de potência, vai passar para o outro lado e a gente vai fazer a raiz quadrada, certo? E qual que é a raiz quadrada de 1? Raiz quadrada de 1 é 1. Só que na equação, a gente vai colocar mais ou menos 1, tá? Por que mais ou menos 1? Porque mais 1 vezes mais 1 dá 1 positivo e menos 1 vezes menos 1 também dá 1 positivo. Aí, beleza. Então, na verdade, aqui, como era a equação do segundo grau, eu tenho duas respostas, né? Eu tenho o seno de x, que está dando um positivo, e eu tenho seno de x, que está dando um negativo. Se vocês observar, eu tenho três respostas para o meu x, tá? E aí agora a gente tem que descobrir quais são essas respostas. Bom, aí você tem que lembrar, o ciclo trigonométrico das partes... Cara, essa questão é muito escrota, cara. Você tem que lembrar o ciclo trigonométrico, tá? Só que não o ciclo trigonométrico completo, o ciclo trigonométrico do seno. Por que do seno? Porque eu estou usando o seno para calcular as coisas. Então eu vou usar o seno aqui. O ciclo trigonométrico, vou tentar fazer uma bolinha aqui mais ou menos, tá? O ciclo trigonométrico, ele é um círculo de raio 1, tá? Então eu vou marcar aqui de verde, ó. Aqui é 1, aqui é 1, do lado esquerdo é menos 1 e do lado de cá é menos 1. Tá? É só as coordenadas, tá? Para indicar onde é positivo e negativo. O seno, se a gente observar, o seno ele é o eixo vertical. O eixo vertical, eu vou marcar o zero aqui, o eixo vertical, do zero para cima é positivo. Então ele é positivo aqui, certo? E ele é negativo na parte de baixo. Beleza. Além disso, o que a gente tem também? A gente tem o valor dos ângulos, né? A gente tem aqui, ó, 0 grau, né? 0 grau, depois 90 graus, 180 graus, certo? E 270. E por último, mas não menos importante, 360. Tá? Vamos lá agora. A primeira pergunta que a gente vai fazer. Olha só. Vamos olhar para cá. Seno de... Existe um ângulo cujo seno dele está dando zero, tá? Que ângulo é esse cujo seno dele está dando zero? O seno, você só vai ver a parte vertical, tá? Então, olha só. O zero, a resposta zero é a resposta verde, tá? E é o seguinte, para esse seno vir... Imagina que você está aqui em cima. Aqui no meu ciclo trigonométrico. O seno, você vai andar só aqui no meu eixo vertical. Não vou andar só para cima e para baixo, tá? Então, enquanto uma partículazinha vai dando volta com o meu ângulo, conforme você... Imagina que tem uma bolinha aqui. Conforme essa bolinha vai escorregando, você vai andando para baixo. O que acontece? Quando que o seno vai dar 0 graus? O seno vai dar 0 graus em duas situações, ó. Quando que o seno vai dar zero? O seno vai dar zero em duas situações. Quando ele é 0 grau ou quando ele é 180 graus, tá? E aí eu vou pegar um desses dois aqui. Só que, na verdade, eu vou pegar o zero aqui. Então, aqui o x... Eu vou colocar os dois, vai. O x aqui pode ser 0 grau ou 180. Tá? Aí eu vou pensar a mesma coisa, só que agora eu vou pensar pro seno 1. Quando que o seno dá 1 positivo? O seno dá 1 positivo bem aqui, ó. O seno de 90 dá 1 positivo. Então, esse primeiro aqui, o x é 90, exatamente 90. E quando que o seno dele, qual é o valor do x para quando o seno dele dá negativo?
Se você observar, eu vou andar aqui, ó, no eixo vertical e o valor 1 negativo tá aqui embaixo. E quando eu chego aqui embaixo, qual é o valor que eu encontro? 270, tá? Então aqui, ó, o meu x aqui, ele é 270. Então quais são as minhas respostas, tá? Quais são as minhas respostas finais, tá? O meu x, ele pode ser 0, certo? Ele pode ser 0. Ele pode ser 180 graus. Ele pode ser... Aliás, vamos colocar na ordem, vai. Vamos colocar na ordem, vai ficar mais fácil de eu mostrar. Ele pode ser 90 graus. Ele pode ser 180 graus. E ele pode ser 270 graus. Foi esses ângulos que eu achei, tá? Foi esses ângulos que a gente achou aqui. Isso é considerando uma volta só. Passando isso aqui para pi radiano, como é que eu faço para passar para pi radiano? Você pega o ângulo que você quer, por exemplo, o ângulo que você quer aqui, o 90, você divide por 180 e coloca um pi do lado. Só isso, tá? É 100 por 180, tá bom? Corta o zero aqui, simplificando por 9, vai ficar 1 sobre 2. Então, é π sobre 2 aqui. Então, esse primeiro cara é π sobre 2. Tá? O segundo cara é 180 sobre 180 π. Aí vai ficar só o nosso π, certo? O outro cara aqui é 270, é mais 90. 270 você vai fazer 270 π, e aí coloca sobre 180. Corta os zeros, simplifica aqui por 9, vai ficar 3π sobre 2. Então aqui vai ficar 3π sobre 2. Eu só o zero dá zero, tá? O zero dá zero. Aí, olha só, aqui é que são elas agora. Essa resposta que eu acabei de colocar, ela é uma resposta utilizando como base uma volta só. Uma volta é o quê? Do zero até o 2π. O 2π é o 360, tá? É uma volta só isso aqui. Só que ele quer voltas infinitas, ele quer voltas genéricas. Como que eu faço para verificar a volta genérica? Se você observar bem, você tem que perceber o padrão de quanto em quanto que eu estou rodando a minha parada. Se você observar bem aqui, do 0 para o 90, eu andei 90. Do 90 para o 180, eu andei 90. Do 180 para o 270, eu andei 90 também. Então é como se o meu ciclo ele estivesse rodando sempre de 90 em 90. Ou seja, ele está rodando sempre de π sobre 2 em π sobre 2. Então, como é que seria a minha resposta genérica para essa questão? Seria que o meu x, ele vai ser igual a... Ele vai pertencer aos reais. O que significa pertencer aos reais? Significa que ele pode ser qualquer valor dos números reais, desde que ele fique indo de 90 em 90. Ou seja, o meu x, deixa eu ver aqui como que ele deu o padrãozinho da resposta. Tá? Desde que o meu x seja o quê? Pertence aos números reais, mas ele tem que ir de 90 em 90, ou seja, ele tem que ir de π sobre 2 em π sobre 2. Só que eu tenho que ir de π sobre 2 em π sobre 2 infinitas vezes. Tá? Infinitas vezes. Várias e várias e várias vezes. Ou seja, várias e várias voltas. Como que eu vou representar essas várias voltas? Eu multiplico por uma letra, por um número. Só que esse número tem que ser representado por uma letra, tá? Então eu vou colocar aqui, igual ele colocou na resposta, eu vou colocar a letra K. Então ele vai dar 90 e 90 K vezes, várias e várias e várias vezes. Como eu não sei quantas vezes são, eu represento por uma letra. K vezes, sendo que esse K, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Porque ele pode tanto dar a volta no sentido horário, quanto ele pode dar a volta no sentido anti-horário, tá? No sentido anti-horário. Então tá aí, essa seria a minha resposta final. Vamos ver se tem alguma que se compara com isso. Então se nós observarmos aqui, qual que vai bater com a resposta que a gente achou? Vai bater aqui, ó, a letra B. B de bola. É esse número que vai bater aqui, ó, com a resposta que a gente colocou. Ó. Tem o K aqui do lado, o π sobre 2 e o K pertence aos inteiros. Ó, igualzinho. Só tá um pouquinho escrito de uma forma diferente, mas como é multiplicação, você pode trocar a posição dos números ali, né? Essa questão eu considero a mais difícil, tá? Próxima questão. Uma escada de bombeiros deve ser colocada de modo que alcance uma janela de um prédio em chamas, de acordo com a figura fora de escala. Então você tem essa figura aqui, né? Você tem a escada de bombeiros, você tem um prédio que tá pegando fogo, uma janela aqui em cima, os caras vão meter a escada aqui para chegar lá em cima na janela. Aí ele falou o seguinte pra gente. De acordo com a figura fora de escala, cujas medidas x e y expressas em metros são as soluções positivas das equações. Olha a merda, velho. Não é tão difícil não, tá? Mas o negócio é que tem que ficar fazendo continha de Bhaskara, né? Vamos lá.
Aí, nessas condições, o comprimento da escada expresso em metros corresponde a... É o seguinte, para a gente achar esse comprimento da escada, se você observar, a gente tem um triângulo retângulo aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Os catetos são x e y, porque a hipotenusa é sempre que está na frente do 90, né? E aí, para isso, eu preciso achar o valor de x. É aqui que vai estar a nossa resposta, tá? É aqui que vai estar a nossa resposta. Para isso, eu preciso achar o valor de x e o valor de y. Ele falou que o valor de x e o valor de y é dado pela resolução dessas equações aqui. Então, vamos resolver essas equações, né, cara? Então, vamos lá. A primeira equação que ele deu pra gente é x ao quadrado mais 6x menos 720. Essa questão não é tão difícil, não. Ela é um pouquinho mais simples, tá? Um pouquinho mais simples de fazer. Pelo menos uma, né, cara? Vamos lá. Aqui é o nosso A é 1, né? Então, a gente tem aqui A, B e C. Então, vamos fazer aquele nosso delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4ac, certo? Então, vai ficar 6 elevado a 2 menos 4 vezes 1 vezes 720 negativo. Sempre que for negativo, coloca parênteses, tá? Para ficar organizado. Então, aqui vai ficar 36, 6 vezes 6, menos vezes menos vai dar mais. 4 vezes 0 vai dar 4, 4 vezes 8 vai dar... 4 vezes 2 vai dar 8 e 4 vezes 7 vai dar 28. Somando isso aqui, vai ficar 6, 8 mais 3 vai dar 11, sobe 1, 9... cara, eu estou fazendo besteira, velho. Somando esses dois aqui, a gente vai encontrar o seguinte. 2880, 36. Vamos somar aqui rapidinho. Vai dar 6, 11 sobe 1, 9 e 2. 2.916. Caraca, essa bodega tem raiz, mano. Vamos lá. Vamos continuar aí. Então vamos lá. Próxima etapa, né? x1 e x2. Então, menos b, mais ou menos a raiz quadrada do nosso delta sobre 2 vezes a. Então, isso aqui vai ficar menos 6, mais, vou puxar um com mais aqui. Raiz quadrada de 2.916 dividido por 2 vezes 1, certo? E aqui vai ficar a mesma coisa, só que com o resultado negativo, né? Que a gente vai descartar, inclusive, né? A gente vai descartar porque, como é comprimento de escada, não existe comprimento negativo, né? Então a gente vai descartar ele. Aí é o seguinte, a maior dúvida aqui pode ser, caraca, como que eu faço para achar a raiz quadrada de 2.956? Cara, você pode fatorar, tá? Ou você pode fazer por estimativa, tá? Se a gente observar bem, tem um macete que eu acho que eu ensinei na última aula para fazer isso. Eu cheguei a falar sobre isso. O último número é 6, cara. Quando o último número for 6, a sua resposta vai terminar com 4 ou vai terminar com 6. Tipo, 34 vezes 34, 36 vezes 36. E aí você tem que fazer os testes. Bom, eu sei que 40 vezes 40 dá 1.600. Só que como é 2.916, possivelmente é maior que 40, né? Porque 40 vezes 40 é 1.600. Então deve ser maior que 50, talvez, porque 50 vezes 50 dá 2.500. Então deve ser ou 54 ou 56. Aí vamos testar, tá? 54 vezes 54. 4 vezes 4 vai dar 16, sobe 1. 4 vezes 5 vai dar 20, com mais um que subiu dá 21. 5 vezes 4 dá 20, sobe 2. 25 com mais 2, 27. Aqui vai dar 6, 1, 9, 2. Aí certinho. Então aqui é 54 mesmo. Eu tenho uma parte positiva e uma parte que vai dar negativa. Só que olha só, essa parte que vai dar negativa, realmente o valor vai dar negativo aqui por causa desse menos e esse menos. Então a gente vai descartar ele, vai pegar só o positivo, tá? 54 menos 6 vai ficar 48. 48 dividido por 2, a gente vai ter 24. Então, o nosso x é 24. Então aqui, ó, a gente já pode substituir. K ao quadrado é igual a 24 ao quadrado, tá faltando só o nosso y. E aí vamos lá. Como que a gente vai fazer para calcular o nosso y? O nosso y vai vir daquela equaçãozinha ali, ó, 2y ao quadrado. Já pega esse malandro aqui, ó, e já joga para o outro lado. Ele tá positivo, vem negativo, tá? Menos 7 igual a 0. E aí vamos lá. Delta, mesmo esquema, tá? B ao quadrado, nesse caso aqui agora vai ficar menos 13 ao quadrado, que é o nosso B. Menos 4 vezes A, que no caso agora é 2, vezes C, que agora é menos 7. E aí vamos lá. Nosso delta aqui vai ser menos 3 ao quadrado, é 169 positivo. Menos com menos ali vai dar mais.
4 vezes 2 vai dar 8. 8 vezes 7. 7 vezes 7, 49. 49 mais 7, né? Pode ser aí. Então vai dar 56. Cara, sou péssimo na tabuada de 7 e 8, vai. Vamos lá. Somando esses dois aqui, 9 mais 6 vai dar 5. Vai dar 15, né? Sobe 1. Se aqui vai dar 12, sobe 1, vai dar 225. Ai, graças a Deus, esse número aqui é mais fácil de achar a raiz. Aí vamos lá, y1, y2, né? Vai ficar menos b, então menos da fórmula, menos do número. A cachorra decidiu latir agora, essa hora da noite, 10h23 da noite. Aqui, vamos lá. Raiz quadrada de 225 sobre 2 vezes Isaac, no caso agora é 2, né? Então isso aqui vai ficar, menos com menos vai dar mais, então vai ficar mais 13, mais ou menos. Raiz quadrada de 225 é 15 sobre 4. O negativo a gente vai descartar, a gente vai pegar só o positivo, tá? Então vou escrever aqui, ó. Vai ficar 13, porque 13 menos 15 vai dar menos 2, aí vai dar negativo, a gente vai descartar ele. A gente quer os valores positivos porque é comprimento, não existe comprimento negativo, né? Então isso aqui vai ficar 13 mais 15 vai dar 28? 28 sobre 4. E aí dá 7. Então o nosso y aqui é 7, fica 7 ao quadrado. E agora é só resolver esse pitágorazinho, né? Vamos lá. K ao quadrado é igual a 24 vezes 24, se eu não me engano, dá 576, tá? 576 mais 7 vezes 7, 49. Vamos fazer aqui, ó. Sobrou 576 mais 49. Isso aqui vai dar 625. E aí esse 2 está em forma de potência. Vamos fazer a raiz quadrada, né? Vai para o outro lado. O contrário de potência quadrada é raiz quadrada. Então fica a raiz quadrada de 625. Terminou com 5, a resposta termina com 5 também, tá? Então o nosso K aqui vai ser, esse eu sei de cabeça, 25. Mais ou menos 25, mas não existe comprimento negativo. Então a escada tem que ter 25 metros, tá? Ela tem que ter 25 metrozinhos aí. Então, letra A é um número primo? 25 não é número primo, tá? Dá para dividir por 5, então já não pode ser número primo. Uma potência de 2, você não consegue escrever 25 como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, você não consegue. Potência de 3 também não. Agora, potência de 5, você consegue escrever como 5 vezes 5, 5 ao quadrado, né? 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado, tá? Então tá aí, povo. Essa é a nossa questão número 16. Vamos à próxima. Beleza, questão 17, aparentemente é uma questão mais simples, graças a Deus, né? Chega de questão difícil, porra. Mas vamos lá. Para alcançar o topo de um muro de 12 metros de altura, um bombeiro colocou uma escada cuja base, apoiada no solo, encontra-se a 3 metros do muro, conforme representada a figura. Então você tem aqui o muro de 12 metros, ele afasta 3 metros do muro e mete a escada lá em cima, certo? É isso que ele está falando. Nessas condições, o valor da medida alfa do ângulo formado entre a escada e o chão é aproximadamente, ele quer saber qual é a inclinação da escada em relação ao chão. Bom, pelo amor de Deus, não mete Pitágoras aqui, tá? Aqui, povo, vocês vão fazer o seguinte, nós temos um triângulo retângulo, no qual a escada é a nossa hipotenusa, né? É a nossa hipotenusa. Aí é o seguinte, se você observar, ele falou aqui, seno, cosseno e tangente, então você tem que fazer um desses três. Qual que você vai fazer? Você não vai fazer o seno e você não vai fazer o cosseno, você vai fazer a tangente. Por quê? Porque o seno e o cosseno, eles dependem da hipotenusa, tá? O que é seno de algum ângulo? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O que é o cosseno de algum ângulo? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E o que é a tangente, né? Tan ou TG, tanto faz. Vou colocar TG igual tá ali, tá? O que é a tangente de um ângulo? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que é a mistura do seno com o cosseno, né? Então, o que acontece aqui? A gente vai utilizar as informações que a gente tem. No caso ali, ó, se você se posicionar aqui no início da escada junto ao ângulo, né? Quem que é o oposto? O oposto é quem tá na frente, é o 12. E o adjacente é quem tá na lateral. Não pode ser a hipotenusa, porque a hipotenusa não é adjacente, hipotenusa é hipotenusa, ponto final, né? Então vai ser o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então seria a tangente do nosso ângulo aqui, seria o quê? 12 dividido por 3. Dividido por 3, isso aqui vai dar 4. Ou seja, a gente tem que verificar qual que é o ângulo cuja tangente dá 4, ou próximo do 4, né? O mais próximo aqui, se a gente observar, ó, tá aqui, ó, que é 4,0108, né? Que se a gente for ver, é o ângulo de 76 graus.
Então, nossa resposta aqui é 76. Tá? É que é assim essa, né? Aí maneiro se eu erro essa questão. Então é isso, povo. Muito obrigado por acompanhar mais uma vez esse vídeo aí, tá? Deixa o seu gostei, compartilha, manda pra aquele teu brother lá que vai fazer a prova do bombeiro. Nesse caso aqui é a seleção interna, tá? Mas manda pro teu brother aí que vai fazer prova pro bombeiro também. Mostra pra ele aí, ó. Você quer trabalhar no bombeiro? Olha as provas que você vai ter que fazer interna aí, como é que são. Ó, essas provas malditas aí. Cara, essa prova é muito difícil, tá? Essa provinha deles aqui eu achei ela bem complexa, velho. Não é nem complexa, mas eu achei ela muito trabalhosa, velho. Muito trabalhosa, tá? Então deixa seu like, seu gostei aí, compartilha, comenta alguma coisa aí e manda seu feedback. Valeu? Tamo junto. Valeu!